Bom dia, boa tarde com Jesus Cristo. E vou fazer um vídeo sobre a tragédia na política, a morte de Lula da Silva, do PT, acaba de sofrer duras críticas. Pode variar dependendo da perspectiva política e lógica de cada pessoa. Até a próxima série. Tchau, boa tarde com Jesus Cristo.